A porta da velha casa senhorial em Sintra rangeu como se gritasse depois de 8 anos de silêncio. Miguel e Tomás, os gêmeos que todos pensavam terem desaparecido para sempre, estavam ali, de pé na entrada, malas na mão, o vento frio de dezembro a despentear-lhes os cabelos idênticos. A mãe, de Isabel, deixou cair o cálice de cristal que segurava, o som do vidro estilhaçado ecoou pelo hall como um tiro. 8 anos antes, naquela mesma sala, o pai, o austero Dr. António Ribeiro, tinha apontado o dedo aos 2 filhos de 17 anos e proferir as palavras que os marcaram para sempre: se insistirem nesta abominação, saiam desta casa e nunca mais voltem. Não tenho filhos que envergonhem o nome da família. Miguel e Tomás, de mãos dadas, tinham obedecido. Saíram de noite, com apenas uma mochila cada um, rumo a Lisboa, depois a Porto, depois a Londres, onde sobreviveram como puderam. Agora, com 25 anos, regressavam. Não eram mais os rapazes assustados. Miguel usava um casaco de lã cinzento bem cortado, barba aparada, olhar firme de quem conquistara o mundo. Tomás, sempre o mais suave dos dois, trazia um cachecol colorido que ele próprio tricotara e um sorriso tímido que escondia cicatrizes profundas. Tinham construído uma vida juntos, não apenas como irmãos, mas como companheiros inseparáveis, o tipo de ligação que muitos confundiam, julgavam, condenavam. De Isabel correu para eles, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Meus filhos, meus meninos, abraçou-os ao mesmo tempo, como se temesse que desaparecessem de novo. Miguel retribuiu o abraço com força, Tomás hesitou um segundo antes de se entregar. O cheiro da mãe, lavanda e bolo de arroz, trouxe de volta memórias que doíam. Mas o pai não estava. António Ribeiro sofrera um AVC 2 anos antes e vivia agora numa ala isolada da casa, cuidado por enfermeiros, quase sem falar. A ironia não escapava aos gêmeos, o homem que os expulsara era agora prisioneiro do próprio corpo. A empregada antiga, Dona Rosa, observava da escada, boca entreaberta. Deus do céu, são mesmo eles. A notícia correu Sintra como fogo em palha seca. Os antigos colegas do colégio, os vizinhos, os primos, todos queriam saber por onde andaram. O que fizeram. E, sobretudo, se era verdade o que se sussurrava na altura, que os gêmeos não eram apenas irmãos, eram algo mais. Na primeira noite, sentados à lareira da sala de jantar que outrora testemunhara a tragédia, Miguel e Tomás contaram parte da história. Falaram de Londres, do pequeno café que abriram em Camden, Irmãos Ribeiro, famoso pelos pastéis de nata autênticos e pelo ambiente acolhedor para a comunidade LGBT. Falaram das dificuldades, das noites em que dormiram em estações de metro, da solidão que só o outro conseguia aplacar. Mas calaram o mais importante, o segredo que carregavam desde adolescentes, o sentimento que sempre os unira de forma mais profunda do que o mundo aceitava. De Isabel ouvia, olhos marejados. Perdoem-me por não ter lutado mais por vocês. Tive medo do vosso pai, medo de perder tudo. Tomás pegou-lhe na mão. Nós percebemos, mãe. Mas agora estamos aqui. E não vamos embora tão cedo. No dia seguinte, a vila fervia. O primo Ricardo, agora advogado bem-sucedido em Lisboa, apareceu de surpresa. Ricardo sempre invejara os gêmeos, a beleza, a inteligência, a cumplicidade. Quando eram adolescentes, tentara separar-lhes, espalhando rumores na escola. Agora, ao vê-los adultos, prósperos, de mãos dadas ao caminhar pela rua empedrada, sentiu o velho veneno subir. Então voltaram para exibir a vossa escolha? Perguntou Ricardo com falso sorriso, durante o almoço. Miguel fitou friamente. Voltamos porque a mãe nos pediu. E porque esta casa também é nossa. Tomás baixou os olhos, mas apertou o joelho do irmão por baixo da mesa, o gesto secreto que sempre os acalmava. À noite, sozinhos no antigo quarto partilhado, Tomás desabou. Tenho medo, Miguel. Medo que nos odeiem outra vez. Miguel abraçou-o, encostando a testa na dele. Não estamos sós desta vez. Temos o café, temos amigos, temos um ao outro. E vamos mostrar-lhes que o amor não é abominação. É salvação. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Na gaveta da secretária do pai, Miguel encontrou um envelope lacrado com o seu nome e o de Tomás. Dentro, uma confissão escrita anos antes, nunca enviada. O velho António admitia que, na juventude, também amara um homem, um colega da universidade,
e que reprimir esse amor por medo da família, tornando-se exatamente o monstro que condenara nos filhos. As mãos de Miguel tremiam ao ler. Tomás, ao seu lado, chorava em silêncio. O passado começava a rachar como gelo fino. A descoberta do envelope mudou tudo. Miguel guardou-o no bolso interno do casaco, sem contar imediatamente à mãe. Primeiro precisava de compreender. Na manhã seguinte, pediu à enfermeira para entrar no quarto do pai. António Ribeiro jazia na cama, olhos semicerrados, o lado esquerdo do corpo paralisado. Quando viu o filho, algo brilhou no olhar, reconhecimento, talvez remorso. Miguel sentou-se ao lado da cama. Li a carta que nunca enviou. A voz saiu baixa, controlada. O velho tentou falar, mas apenas um som rouco escapou. Miguel continuou, sofreu o mesmo que nós. Amou um homem e escondeu. Transformou a dor em ódio contra os próprios filhos. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado do pai. Pela primeira vez em anos, António chorava. Tomás, que esperava à porta, entrou ao ouvir o silêncio pesado. Os gêmeos ficaram ali, um de cada lado da cama, sem tocar no pai, mas também sem fugir. António estendeu a mão válida, trêmula. Miguel hesitou, depois segurou-a. Tomás fez o mesmo. Nenhum disse "perdoou", mas o gesto valeu mais que palavras. Fora daquela ala, a vida na casa tentava voltar ao normal. De Isabel organizava um jantar para reapresentar os filhos à família alargada. Primos, tios, antigos amigos foram convidados. A tensão crescia. Ricardo, o primo invejoso, espalhara rumores. Os gêmeos viviam juntos em Londres como casal, não como irmãos. A vila comentava. Durante o jantar, o ambiente era cortante. Copos tilintavam, conversas forçadas. Até que a tia Margarida, beata e conservadora, não aguentou. Então é verdade. Vocês os dois juntos. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares sobre Miguel e Tomás. Miguel ergueu-se lentamente. Tia Margarida, a senhora quer saber se somos namorados? Não. Somos irmãos. Sempre fomos. O que temos é uma ligação que sobreviveu ao abandono, à fome, ao desprezo. Chamem-lhe o que quiserem. Para nós, é amor puro. Tomás completou, voz firme apesar das lágrimas. E se isso vos incomoda, a porta é a mesma por onde saímos há 8 anos. Ricardo riu-se nervosamente. Sempre souberam manipular as palavras. Mas ninguém o apoiou. Algo mudara. Talvez o regresso dos gêmeos, a sua dignidade tranquila, tivesse abalado as certezas antigas. Depois do jantar, no jardim iluminado por lanternas, Miguel e Tomás caminharam sozinhos. A lua cheia banhava as azáleas. Achas que acreditam em nós? Perguntou Tomás. Miguel suspirou. Alguns sim. Outros nunca. Mas não precisamos da aprovação deles. Precisamos da nossa. Nessa noite, Miguel recebeu uma mensagem de Londres. O sócio do café, João, um amigo querido, avisava. Alguém andara a perguntar sobre eles, a fazer perguntas estranhas. Miguel franziu o sobrolho. Quem? Ricardo. Ou algo pior. No dia seguinte, os gêmeos decidiram abrir parte do passado à mãe. Mostraram-lhe a carta do pai. De Isabel leu, mãos tremendo, depois chorou como nunca. Ele nunca me contou todo este tempo carregou isso sozinho. Abraçou os filhos. Vocês são mais corajosos do que ele alguma vez foi. Mas a paz durou pouco. Ricardo apareceu com um envelope idêntico ao que Miguel encontrara, uma cópia, feita anos antes. Ameaçou, se não venderem a vossa parte da herança e desaparecerem de novo, publico isto. Imaginem o escândalo, o grande Dr. Ribeiro era como vocês. Tomás empalideceu. Miguel enfrentou o primo, faça o que quiser. A verdade já não nos assusta. Mas por dentro, o medo crescia. Não pelo pai, por eles próprios. Porque o segredo mais profundo ainda estava guardado. Desde adolescentes, Miguel e Tomás tinham percebido que o amor que sentiam um pelo outro ultrapassava os limites fraternais. Nunca o consumaram fisicamente, por respeito mútuo e medo, mas emocionalmente eram tudo um para o outro. E isso, sabiam,
Seria incompreensível até para os mais abertos. A chantagem de Ricardo era o primeiro golpe. O segundo viria de onde menos esperavam. A bomba rebentou numa tarde chuvosa de dezembro. Um jornal local publicou em manchete: filhos expulsos do clã Ribeiro regressam e trazem segredos de Londres. A notícia citava fontes próximas e insinuava uma relação incestuosa entre os gêmeos. Fotos antigas, tiradas por Ricardo, mostravam-nos de mãos dadas na adolescência. Sintra explodiu em fofocas. Na missa de domingo, olhares de reprovação. Crianças apontavam. D. Isabel chorava escondido. Até Dona Rosa, a empregada fiel, perguntou baixinho: é verdade, meninos? Miguel e Tomás reuniram a família na sala principal. Miguel falou primeiro: não vamos negar o que somos. Somos gays. Sempre fomos. Mas nunca, jamais, ultrapassamos a linha que nos separa como irmãos. O que temos é uma ligação de alma, forjada no sofrimento. Quem quiser acreditar no pior, acredite. Nós sabemos a verdade. Tomás acrescentou, voz quebrada: fomos expulsos por sermos gays. Não por sermos outra coisa. Quem espalha isso quer destruir-nos. Olhou diretamente para Ricardo, que desviou o olhar. Mas o dano estava feito. O café em Londres começou a receber críticas negativas anónimas. Clientes fiéis afastaram-se. Alguém pintara pecado na porta durante a noite, em Londres, não em Portugal. Miguel decidiu agir. Viajou sozinho para Londres para salvar o negócio. Tomás ficou em Sintra, cuidando da mãe e do pai, cuja saúde piorava visivelmente. Em Londres, Miguel descobriu que o responsável pelas críticas era um ex-namorado ciumento de Tomás, Pedro, um português que os conhecera anos antes. Pedro nunca aceitara que Tomás escolhesse sempre o irmão como prioridade emocional. Movido por vingança, aliara-se a Ricardo à distância, fornecendo fotos e mentiras. Miguel confrontou Pedro num café em Soho. Tu sabes que nunca fomos amantes. Por que inventaste isso? Pedro, olhos vermelhos de álcool, respondeu: porque ele nunca me amou como te ama a ti. E isso doía demasiado. A confissão deixou Miguel abalado. Pela primeira vez, via o impacto que a sua ligação com Tomás causava nos outros. Voltou a Sintra carregado de dúvidas. Enquanto isso, em Portugal, Tomás passava horas ao lado do pai. António, com esforço enorme, começava a falar palavras soltas. Uma tarde, conseguiu dizer: perdoa-me. Tomás chorou nos braços do irmão quando Miguel regressou. Mas o maior choque ainda estava por vir. Durante a limpeza do sótão, D. Isabel encontrou uma caixa antiga com cartas de amor do pai para o tal colega da universidade, Francisco, que emigrara para o Brasil nos anos 70. E, entre elas, uma fotografia: António e Francisco, jovens, abraçados na praia da Adraga, sorrisos radiantes. A família reuniu-se para ver. Ricardo tentou ridicularizar, mas ninguém o ouviu. D. Isabel declarou: o vosso pai amou um homem. E sofreu por esconder. Vocês, meus filhos, tiveram coragem de viver a verdade. São melhores do que ele foi. António, ao saber das cartas expostas, teve uma crise. Foi internado. Os gêmeos passaram a revezar-se à cabeceira. Numa noite, o velho segurou as mãos dos dois filhos e, com esforço, disse: orgulho de vocês. Foram as últimas palavras coerentes. António Ribeiro faleceu 2 dias depois, em paz, rodeado pela família que outrora rejeitara. O funeral foi um marco. Metade da vila apareceu, uns por curiosidade, outros por respeito. Ricardo não veio. Com a morte do pai, a herança tornou-se questão urgente. A casa, terras em Sintra, investimentos. Ricardo contestou o testamento antigo, alegando que os gêmeos tinham sido deserdados verbalmente. Mas o advogado da família encontrou um codicilo recente, escrito pelo pai antes do AVC, deixava tudo igualmente dividido entre a esposa e os 3 filhos, incluindo Miguel e Tomás. Ricardo ficou furioso. Ameaçou ir a tribunal. Mas a opinião pública começava a mudar. O jornal local publicou uma retratação e uma entrevista com os gêmeos, onde contaram a sua história verdadeira, 2 irmãos gays que sobreviveram ao abandono e construíram uma vida digna.
A comunidade LGBT portuguesa abraçou-os. O café em Londres recuperou, até cresceu. Tomás, sempre o mais sensível, começou a sofrer de ansiedade. Noites sem dormir, pesadelos com a expulsão. Miguel cuidava dele como sempre, mas agora com um peso novo, a consciência de que a sua ligação, por mais pura que fosse, confundia o mundo e magoava quem os amava romanticamente. Uma noite, Tomás desabafou: às vezes penso se não seria melhor separarmos-nos. Dar hipótese a outros de nos amarem completamente. Miguel sentiu o coração parar. Tu és a minha âncora, Tomás. Sem ti, afundo. Responderam com um abraço longo, silencioso, cheio de lágrimas. Decidiram fazer algo radical, transformar parte da casa de Sintra num centro de acolhimento para jovens LGBT expulsos de casa. Chamaram-lhe Casa Francisco, em homenagem ao amor secreto do pai. A mãe apoiou entusiasticamente. A obra começou na primavera. Durante as obras, conheceram Lucas, um jovem de 18 anos expulso pela família do interior. Lucas era frágil, assustado, mas tinha um talento incrível para a música. Tomás tornou-se seu mentor. Lucas olhava para Tomás com admiração que aos poucos se transformou em algo mais. Miguel percebeu. Sentiu ciúmes, não romântico, mas possessivo da atenção do irmão. Pela primeira vez, os gêmeos discutiram seriamente. Precisas de espaço para respirar, Tomás. Não posso ser tudo na tua vida. Tomás respondeu magoado: tu és tudo porque o mundo nos tirou tudo o resto. A discussão abalou-os. Miguel foi passar uma semana em Lisboa, ajudando no novo projeto de expansão do café. Lá, conheceu André, um arquiteto gay que trabalhava na remodelação. André era calmo, seguro, compreensivo. Pela primeira vez, Miguel permitiu-se sentir atração por alguém além do irmão. Quando regressou, encontrou Tomás e Lucas mais próximos. Lucas compusera uma canção sobre dois irmãos que salvam o mundo um ao outro. A letra era linda, mas doía. Os gêmeos sentaram-se no jardim à noite. Talvez esteja na hora de crescermos para além disto, disse Miguel. Tomás chorou. Tenho medo de te perder. Miguel respondeu: nunca me perderás. Mas talvez possamos amar outros sem nós perdermos. A conversa marcou o início de uma mudança lenta, dolorosa, necessária. O verão chegou com calor intenso. A Casa Francisco abriu portas oficialmente em julho, com uma cerimónia simples mas emocionante. Jovens de todo o país apareceram. Histórias de dor, mas também de esperança. De Isabel tornou-se mãe de todos. Lucas tocou a sua canção na inauguração, Tomás acompanhou ao piano. Os dois trocavam olhares que já não escondiam o sentimento. Miguel, ao ver, sentiu uma mistura de dor e alívio. Doía soltar, mas libertava. André veio de Lisboa para a inauguração. Passearam pelos jardins de Sintra, falaram durante horas. Miguel contou tudo, a ligação com Tomás, o medo, a culpa. André ouviu sem julgar. O amor tem muitas formas. A vossa é rara, mas não errada. Ricardo reapareceu, derrotado. O tribunal rejeitara a contestação, a herança estava dividida. Pediu desculpa, não por convicção, mas por necessidade. Os gêmeos aceitaram educadamente, mas mantiveram distância. Uma noite, Tomás e Lucas beijaram-se pela primeira vez sob o cedro centenário do jardim. Miguel viu de longe, da janela do quarto. Chorou, mas sorriu. Era o fim de uma era, o início de outra. No outono, Miguel e André começaram a namorar oficialmente. Mudaram-se juntos para um apartamento em Lisboa, perto do café. Tomás ficou em Sintra, dirigindo a Casa Francisco com Lucas ao lado. A relação dos dois crescia saudável, luminosa. Os gêmeos continuavam próximos, telefonemas diários, fins de semana juntos, mas já não eram o centro absoluto um do outro. Aprenderam que o amor pode expandir-se sem diminuir. Um ano depois, no aniversário da morte do pai, reuniram-se todos no cemitério. De Isabel colocou flores. Miguel e André de mãos dadas. Tomás e Lucas também. Lucas tocou uma melodia suave no violão portátil. Na campa, alguém deixara anonimamente uma fotografia antiga, António e Francisco na praia,
sorrisos jovens. Ninguém sabia quem. Talvez o próprio Francisco, agora idoso no Brasil, tivesse visto as notícias e enviado. Miguel olhou para o irmão. Tomás sorriu, olhos brilhantes. Ele estaria orgulhoso, não achas? Miguel assentiu. Finalmente. A brisa de Sintra levou o som da música pelo ar. O passado, com toda a dor, parecia enfim em paz. 2 anos mais tarde, a Casa Francisco era referência nacional. Recebia fundos europeus, formava psicólogos, acolhia dezenas de jovens por ano. Tomás e Lucas casaram-se numa cerimónia íntima na Praia da Draga, o mesmo local da fotografia antiga. Miguel foi o padrinho, André ao seu lado. De Isabel, agora avó adotiva de muitos, dançou com os filhos na festa. A vila de Sintra, outrora hostil, aplaudiu. O padre local até abençoou a união, num gesto histórico para a região. Miguel e André abriram uma segunda filial do café em Lisboa, com o mesmo espírito acolhedor. Tornaram-se conhecidos como o casal que ajudava jovens em dificuldade. Numa tarde de inverno, os gêmeos sentaram-se no banco do jardim onde tudo começara. Tomás falou primeiro: achas que um dia contaremos toda a verdade sobre nós? Miguel refletiu. Talvez não precise. O que importa é que sobrevivemos. E que ajudamos outros a sobreviver. Tomás sorriu. Tivemos sorte. Um ao outro. Miguel apertou-lhe a mão. Sempre. A notícia correu o país, os irmãos gêmeos rejeitados pela família regressaram, enfrentaram o passado, transformaram a dor em esperança. E o que fizeram chocou a todos, não por escândalo, mas por coragem, por amor incondicional, por redenção. A velha casa senhorial em Sintra, outrora palco de tragédia, tornou-se farol. Jovens chegavam de todo o lado, ouviam as histórias, sentiam-se menos sós. E no quarto onde outrora 2 rapazes assustados choravam abraçados, agora dormiam adolescentes que, pela primeira vez, acreditavam que podiam ser amados exatamente como eram. O ciclo fechava-se. Não com vingança, mas com cura. Não com ódio, mas com um amor maior do que qualquer preconceito. Porque, no fim, o amor, em todas as suas formas, vence sempre.